seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu sou a preletora Daniela Seghessi e juntos vamos estudar as lições para aplicar no dia a dia. Eu vou aqui aproveitar esse momento, esse fantástico momento, insubstituível momento, para agradecer. Nós queremos agradecer a cada um dos senhores, das senhoras que estão sempre conosco, acompanhando as nossas transmissões e mais ainda, tornando visíveis, tornando bastante públicas essas boas mensagens da Seichonoye, interagindo com os nossos vídeos. Muito obrigado por sua colaboração. É de fundamental importância que neste momento que a humanidade está passando, boas palavras sejam amplamente espalhadas. Então, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado por sua colaboração. E para o senhor ou para a senhora que está aí agora pensando, puxa, eu também gostaria de colaborar, mas não sei como, é muito fácil. Você pode interagir com os nossos vídeos. A primeira forma bem fácil de interagir, que você pode fazer agora mesmo, é curtindo este vídeo. Então curta aqui embaixo ó, do vídeo, tem um polegarzinho aí, curta o nosso vídeo. A outra forma que nós temos de colaborar com esse canal é comentando os vídeos. Então, por exemplo, aqui nessa janelinha aqui do lado, se você está assistindo ao vivo, você consegue colocar aqui ao lado. Então, coloca de onde você está assistindo, qual a sua expectativa para a reunião de hoje, se você deseja conhecer pessoas, se você já está na Seichonoye, está chegando pela primeira vez, enfim, interaja com o nosso vídeo. Uma outra forma de interagir, que também é uma forma de interagir com os outros participantes, é quando você escuta uma coisa bacana que nós estamos compartilhando aqui na mensagem, você pode replicar reescrevendo aqui nesse chat. Então é bastante importante essa atenção ao vídeo e você também fazer com que essa mensagem seja multiplicada. Então repita uma vez, outra vez, né? Vá repetindo. Outros que sentirem a mesma impressão, né? No mesmo momento do vídeo também podem repetir e assim nós interagimos com o vídeo. Caso você esteja assistindo essa mensagem gravada, no momento da estreia, você também pode interagir colocando nos comentários aqui embaixo. Se você rolar o vídeo para baixo da descrição, tem um espaço ali de comentários. Você também pode fazer o seu comentário ali, tá? Fique bem à vontade. A terceira forma de colaborar é compartilhando. Aqui embaixo, o botãozinho compartilhar. Você pega esse link e envia para os seus amigos, familiares, conhecidos, vizinhos, clientes, fornecedores, para que muitas pessoas tenham contato com essa mensagem também, tá? Isso também é uma excelente forma de ajudar. E algumas pessoas, às vezes, perguntam para nós, olha, eu gostaria de fazer uma doação financeira, por exemplo, né? Uma doação que eu quero fazer agora, não quero doar sempre, não quero doar todo mês, quero doar uma vez só. Então, se você estiver assistindo no momento da estreia, você pode fazer essa doação através do Superchat. Tem um coraçãozinho com cifrão aí embaixo do chat. Se você quiser, você pode fazer sua doação aí no valor que você quiser. Ou se você estiver assistindo depois, né, depois da estreia, você também pode fazer isso através do botão Valeu Demais, que às vezes aparece, às vezes não, abaixo do vídeo. Fica bem abaixo também, é um coração que você pode fazer a doação no valor que você quiser, tá? Essa doação é feita uma vez só. Essas são algumas das formas que você pode colaborar, né, espalhando as boas mensagens da Seichonoye, compartilhando com outras pessoas e interagindo com esse vídeo. Ah, Daniela, eu fiz a divulgação sem mandar o link. Tudo bem, não tem problema nenhum, está colaborando também, muito obrigado. Quer mandar o link agora? Manda agora também, não tem problema nenhum, tá tudo certo, muito obrigado, tá? Toda colaboração é sempre muito bem-vinda. E agora, então, sem mais delongas, vamos para a nossa conversa de hoje. O assunto de hoje, gente, uma conversa muito boa, é para a gente parar de remoer o passado. Remoer já não é uma palavra muito bacana, né? Remoer significa moer de novo. Quer dizer que é a segunda vez, né? Outra vez. Então, moeu uma vez, vai moer de novo. Talvez remoer não faça não tenha tanto impacto, né?
quem não trabalha com moendo nada, mas, por exemplo, seria mais ou menos como mastigar de novo, né? Vocês já viram os ruminantes, animais ruminantes? Para quem não sabe, eles se alimentam, né? Eles comem alguma coisa pela primeira vez, mastigam, 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 engolem. Aí quando tá no estômago, depois de um tempo, volta pra boca, mastiga de novo. Ficou com nojo agora, né? Pois é. E aí eles engolem de novo, tá? Quando a gente remoe alguma coisa, faz uma cara feliz, que a notícia é meio nojenta também, mas tem uma solução, tá? Quando a gente remoe alguma coisa, significa que a gente recebeu, digeriu, né? Mastigou, engoliu, não digeriu, colocou de novo na boca, está mastigando de novo e vai engolir, tá? Só que a gente não faz isso com a boca, a gente faz isso com a mente. Cada vez que a gente remoe alguma coisa que passou, cada vez que a gente fica preso em algo que passou, a gente está revivendo isso, tá? Quando é uma boa imagem, uma boa experiência, é maravilhoso, né? Porque a sensação de reviver aquilo que é bom, prazeroso, é muito boa. Mas quando a gente remoe algo que é negativo, que foi triste, que foi duro, pesaroso, então já não é tão agradável assim, tá? Mas de toda forma, a gente precisa entender que o passado sendo muito bom ou o passado sendo muito ruim, de toda forma, as duas coisas são passado, ou seja, já passou, né? E às vezes a gente também peca por ficar remoendo aquilo que é bom. Olha que interessante, tá? Quando a gente fica muito apegado ao passado, mesmo que seja algo muito bom, muito prazeroso que aconteceu e fica preso, não é lembrar, contar, rir e soltar. Não, às vezes a gente fica preso naquele muito bom. Às vezes a gente fica com aquela ideia de voltar a viver aquilo, né? Voltar, aquilo é que era bom, não isso que eu tenho agora. Ou então eu não quero mais viver isso que eu tenho agora, eu quero voltar, eu quero fugir para aquilo que era muito bom. Nesse caso, essa lembrança acaba não sendo muito boa, tá? E aí, ó, eu já vou começar a espelhar isso, né? A ilustrar isso com livros da Seiichi Noye, utilizando esse livro aqui, ó, de autoria do professor Katsumi Tokuhisa, Todos Podem Ter Sucesso. Esse livro do professor Tokuhisa, ele está disponível na nossa livraria, livrariasni.org.br. Você pode pedir o livro lá e ele chega na sua casa. O professor Katsumi Tokuhisa tem um jeito muito gostoso de escrever e nesse livro em especial ele vai colocando alguns pedacinhos, alguns excertos de outros livros e faz os seus próprios comentários. E aí, nesse livro, por que ele escreveu esse livro? Porque ao longo da vida ele recebeu várias solicitações de pessoas que queriam ter uma vida mais feliz, uma vida que prosperasse, uma vida que progredisse. E aí ele foi percebendo que alguns comportamentos dessas pessoas que não alcançavam o sucesso eram recorrentes. E ele reportou aqui, então, qual é o comportamento daquele que deseja alcançar o sucesso, daquele que deseja ter uma vida que prospera, uma vida que progride, né? Uma vida que vai para frente, uma vida realmente digna de ser vivida. E um dos itens, eu não vou fazer toda a palestra com base nesse livro, mas um dos itens aqui fala justamente sobre essa questão de ficar rememorando as coisas do passado, de ficar enaltecendo o passado como se ele fosse melhor do que o presente. Esse é o grande tchan, tá? O professor escreve assim na página 16. O velho sonha com o passado e o jovem sonha com o futuro, né? Tem uma máxima que diz isso. O velho sonha com o passado e o jovem sonha com o futuro. Quando ele está falando aqui de velho, ele não está se referindo apenas às pessoas que têm uma idade muito avançada, não, tá? Tem pessoas que têm pouca idade, mas têm uma mentalidade completamente envelhecida, né? Não vislumbra na sua mente um futuro luminoso. Essas pessoas estão envelhecidas, essas pessoas estão sem brilho, é isso, tá? E aí ele diz assim, ó,
Eu digo que é velho quem fica lembrando-se do passado e contando como ele foi bom, no sentido de como ele foi melhor do que o presente, tá? O passado já se foi e não podemos trazê-lo para o presente. Portanto, pode ser prazeroso para quem conta por ser uma recordação, mas não há muito atrativo para quem está ouvindo, tá? E aí o professor, ele fala, né, mais aqui adiante, ele fala que quem fica constantemente repetindo essas recordações, enaltecendo o passado mais do que o momento presente ou até do que o futuro, é uma pessoa que não apenas envelhece sua mente, como também o seu corpo. Lembra que a gente já estudou aqui que o corpo é reflexo da mente? Né? Então, quando nós dizemos que o corpo é reflexo da mente, uma mente que envelhece, naturalmente está levando o corpo para a mesma direção. Então, os órgãos já não funcionam com o mesmo vigor, né? Sente dor onde antes não sentia. Às vezes a gente pensa assim, é porque quando eu era mais novo, quando eu era jovenzinho, quando eu era criança, nada doía, porque o corpo jovem não dói. Mas a questão não é isso. O que faz o corpo doer ou não é o tipo de mentalidade. Na verdade, o que não dói é a mente jovem. E se você quer rejuvenescer a mente, se você quer manter essa juventude, o professor fala que tem algumas características que são fundamentais, tá? A primeira característica da juventude é a força que faz avançar, né? Força que olha para frente, que olha para diante. Você já percebeu como as crianças falam do futuro? Quando eu crescer, quando eu me casar, quando eu trabalhar, amanhã eu vou viajar. Quando elas viajam, elas ficam o tempo todo pensando, já estamos chegando, ou seja, elas estão sempre olhando adiante, sempre olhando para frente. E essa força de olhar para frente, que mantém a nossa juventude, é a força que nos faz avançar. Sempre pensar o que tem ali, o que vem amanhã, o que tem logo mais. E sempre com um pensamento luminoso, não é? Será que amanhã vai ser pior do que hoje? Não, tá? É sempre esse, o que tem depois, o que vai ser depois, nessa intenção de viver com alegria cada momento que sucede o momento atual. Primeira característica. E a segunda característica que mantém a juventude é constante renovação de ideias. Vocês já perceberam que as pessoas que têm o temperamento envelhecido são aquelas que acham que já sabem tudo, que a sua forma de fazer é sempre a melhor, porque eu já tenho não sei quantos anos de idade, tudo que você viveu eu já vivi, e tudo que você está vivendo eu já vivi, então tudo isso eu já sei. Essa ideia que fica encalacrada na mente, que não pode soltar da mente, também faz envelhecer. E aí, me lembro de uma preletora da nossa regional, a Regional Vila Prudente tem uma preletora maravilhosa chamada Madalena Fagnani Michelasso. Preletora Madalena, se a senhora estiver vendo esse vídeo, um beijão enorme, estou com saudade da senhora. Ela sempre falava para nós, ela sempre teve muita jovialidade. Ela tem bastante idade, tem uma idade avançada, mas ela não vai envelhecer nunca. Talvez eu até já tenha comentado dela aqui, né? E todas as vezes que eu comento sobre ela com a minha mãe, nós falamos que ela nunca vai envelhecer. E de fato, ela nunca vai envelhecer. E uma das coisas que ela sempre falava para nós é: eu adoro andar com os jovens, eu sempre aprendo com vocês. Né? Por que ela sempre falou isso para nós? Porque era uma pessoa que sempre manteve no seu comportamento a mentalidade aberta para outros costumes, outras realidades, outras vivências, outras ideias, tá? E aí o professor ele fala assim, que para ouvir novas ideias, gente, a gente tem que ter tolerância e generosidade, viu? Porque nem sempre as ideias serão cheias de acerto. Nem sempre serão ideias muito arrojadas, né? Mas quem abre sua mente com tolerância, com magnanimidade, com generosidade, acaba recebendo as ideias e percebendo aquilo que pode ser posto em prática. E quando põe em prática novas ideias, isso renova sua mente. E quando renova a mente, renova o corpo. Tá dando para entender como é que funciona?
Então, o passado passou, ótimo, maravilhoso, vamos agradecer ao passado. Tendo sido maravilhoso, melhor ainda, são boas recordações, mas não pense que o passado é melhor do que o presente, tá? Por isso ele tem esse nome. Olha, na língua portuguesa ele ainda ficou com esse nome fantástico, presente. Tá? Ou seja, é aquilo que nos traz alguma felicidade. Em outros idiomas se chama regalo, né? Regalo, como em italiano ou em espanhol. Ou então gift, que tem também o nome de dom, né? Gift em inglês. Mas no bom português chama-se presente. Esse mimo que nós recebemos e que nos deixa felizes. E presente também é o tempo que estamos vivendo no agora, tá? Ótimo, para quem teve o passado muito bom, já deu para entender que não adianta ficar enaltecendo como se ele fosse melhor do que o presente. Mas e para quem não teve o passado muito bom? Quem fica rememorando um passado que não é muito bom, procura com essa atitude justificar a situação presente. Ou seja, porque lá a minha infância foi difícil, passamos fome e tudo mais, por isso que hoje eu sou uma pessoa assim ou assado, né? Isso também não é uma boa forma de reviver o passado. Vou pegar outro livro aqui, já tô, né? Eu botei o livro fora da ordem, gente. É bom quando eu deixo bem certinho na ordem. E o professor Masaharu Taniguchi, agora o outro livro que eu vou usar é esse aqui. A gente já usou aqui nas nossas reuniões de sexta-feira, tá? Esse aqui é o volume 28 da coleção A Verdade da Vida. O volume 28, lembra que eu te falei? É aquele que traz alguns preceitos para aplicação na vida cotidiana dos adeptos da Seichonoye, que são os votos e aprimoramento espiritual dos adeptos da Seichonoye. Então, hoje nós vamos falar de um outro preceito, sim, que é o preceito que está na página... Ele começa, na verdade, na página 50, tá? O preceito diz assim, ó: mesmo que tropecemos em algum obstáculo, não nos lamentemos, levantemo-nos imediatamente e voltemos nossa mente para a luz. Lembrando, tá? Volume 28 da coleção A Verdade da Vida também está disponível na nossa livraria virtual, livrariasni.org.br, tá? Mas o trecho que eu gostaria de ler, né, falando desse preceito, mesmo que tropecemos, não percamos tempo nos lamentando, levantemo-nos, e aí olha que interessante, levantemos e voltemos a nossa mente para a luz. Ou seja, por mais difícil que seja uma situação, e quando a situação é difícil, é natural que a gente tropece, é natural que a gente caia, que a gente fique desapontado, às vezes até entristecido, mas a gente não precisa viver nessa tristeza, nesse desapontamento para sempre. Olha que interessante, tá? Então, o que o professor diz? Mesmo que você tropece, passou por um momento de vicissitude, ok, vieram sentimentos negativos com isso, tudo bem também, você é um ser humano, tem sentimentos, mas não precisa ficar aí parado, caído para sempre. Então, o que é para fazer? Levantemo-nos imediatamente e voltemos a nossa mente para a luz. Ou seja, o professor Masaharu Taniguchi diz que momentos de adversidade nós vamos passar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essas dificuldades, esses momentos de adversidade, mas a gente não precisa ficar parado nessa ideia, porque o tempo não para. E assim como o tempo caminha para frente, nós também podemos caminhar adiante. Aí ele escreve assim na página 52 do volume 28. De que adiantará lamentar a adversidade se ela já tiver sobrevindo? Cristo disse: deixe os mortos enterrarem os mortos. O que já aconteceu, já morreu. Não adianta lamentarmos o que morreu. Em vez de perdermos tempo com lamentações, devemos avançar resolutamente com pensamento positivo em busca de uma nova vida repleta de felicidade. Em outras palavras, o que o professor está dizendo para nós? Que às vezes, gente, a gente fica olhando com tanto pesar essa adversidade que a gente não observa as novas possibilidades que estão surgindo ao nosso redor. Vocês já ouviram um ditado que diz assim, ó: quando uma porta se fecha, a outra se abre em outro lugar? Né? Tem outras variações desse ditado. Quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela, enfim, que seja, né? E aí, às vezes, o que acontece? A pessoa fica olhando com
tanto pesar, lamentando tanto por aquela porta que se fechou, que ela não olha ao redor para ver portas e janelas que estão se abrindo, as novas possibilidades que estão surgindo ao seu redor, tá? E aí é disso que o professor Masaharu Taniguchi, nosso sagrado mestre, está dizendo aqui nesse livro. Ele diz o quê? Ele pegou aquela passagem de Jesus que diz: deixe que os mortos sepultem os mortos, né? Deixe os mortos enterrarem os mortos, para falar justamente disso, que aquilo que passou já foi, já morreu. E quando a gente ficar apegado nisso, a gente morre junto, né? Porque os mortos enterram os mortos. Tá dando para entender? E aí, um pouquinho antes, nesse mesmo livro, na página 51, ele diz que as adversidades são muito boas para nós, né? Porque são as adversidades que demonstram todo o nosso valor, toda a nossa força, que nos fazem compreender e nos lembrar da força que está no nosso interior. E aí, gente, é muito fácil para a gente pensar nisso. Olha, veja uma pessoa que nunca teve adversidades, que nunca passou por dificuldades, uma pessoa que sempre recebeu tudo fácil, tudo luxuoso, todo conforto, não é verdade? É fácil para essa pessoa ter uma vida tranquila, uma vida favorável, uma vida agradável. Mas aí o professor explica para nós o seguinte: essa pessoa tem tudo 100%, tudo no lugar, tudo bonitinho, porque ela recebeu tudo favorável. Onde está o mérito dela? Porque se veio tudo de mão beijada, todo o conforto, todo o luxo, toda a facilidade, isso não demonstrou todo o valor que ela tinha. Ela simplesmente acompanhou a maré, vamos dizer assim. Estava tudo favorável, ela continuou se comportando de uma forma agradável e favorável. É isso, tá? E aí ele diz o seguinte: isso não difere muito de uma pessoa, por exemplo, que fica muito bonita com uma determinada roupa, né? Ele falou: onde está a verdadeira beleza? Se a pessoa fica bonita com uma determinada roupa, então a beleza está na roupa, né? Vem de fora, não é algo que veio dela. E aí o professor ele escreve o seguinte, olha só: a verdadeira felicidade do ser humano consiste em criar coisas boas por si mesmo, como manifestação de sua perfeição interior. A felicidade proporcionada pelos outros é como a beleza proporcionada por uma roupa bonita. Não é genuína, porque é criada por um elemento externo. A verdadeira felicidade, assim como a verdadeira força, brota do interior como manifestação do eu verdadeiro. E aí o professor Masaharu Taniguchi, ele diz que as adversidades que vêm a nós, né, elas extraem o potencial que está no nosso interior, né? Quando tá tudo favorável, a gente não se esforça tanto. Vocês já perceberam? Quando tá tudo pronto, tudo bonito, tudo arrumado, a gente não precisa ter muito esforço. Mas na hora que a gente precisa arrumar as coisas, resolver as coisas, nós temos que buscar essa força do nosso interior. E aí o professor ele diz que as adversidades, elas trazem à tona esse maravilhoso que já existe no nosso interior. Então também não precisa ficar justificando o passado que não foi bom. Basta fazer com que nesse momento você extraia plenamente o seu potencial. De toda forma, gente, sendo bom, sendo ruim, já viu, né? Passou, passou. É daqui para frente, é sempre valorizar o daqui para frente. E sobre esse valorizar o daqui para frente, agora eu vou pegar aqui o volume 7 da coleção A Verdade da Vida, tá? Também está disponível na nossa livraria. Eu usei aqui 2 volumes da coleção A Verdade da Vida. O volume 7 fala sobre vida cotidiana, ou seja, como viver na vida, nas coisas simples da vida, esses preceitos da Seicho no Ie. Essa coleção que eu estou utilizando aqui, o volume 7, e eu já utilizei o volume 28, aqui atrás de mim, ó, tem a coleção toda, tá aqui, ó, né? Essa coleção, ela é formada por 40 volumes, ela é a pedra fundamental dos valores da Seicho no Ie, vamos dizer assim, né? Toda a doutrina da Seicho no Ie está aqui, todo o fundamento da doutrina da Seicho no Ie está nessa coleção A Verdade da Vida. É muito interessante a leitura, cada 1 ou 2 volumes, o Sagrado Mestre, professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seicho no Ie, discorre sobre um assunto, e nesse volume 7 ele fala sobre vida cotidiana.
Se você quiser adquirir a coleção toda, você também pode adquirir na nossa livraria. Inclusive, adquirindo a coleção toda, você tem a opção de adquiri-la com uma caixa, tá? Também fica bem bacana. Ou então, se você não quiser adquirir tudo de uma vez, adquira um livro, 2 livros por vez. Mas ao adquirir um livro da Seitianoye, gente, não basta colocar só na biblioteca, não. Eu tenho aqui uma biblioteca com todos os livros da Seitianoye e outros livros também, mas não significa que você vai colocar na livraria e deixar ali só para tomar pó, não. Livro é para ser lido. A gente vai falar sobre isso na próxima sexta-feira, sobre como fazer a leitura dos livros, tá? E aqui na página 71 do volume 7, que eu ia falando, o professor fala o seguinte sobre o preceito conquiste o agora com toda a sua força. Ele diz assim: nós não podemos mudar o passado e também não podemos mudar o futuro, a não ser através do presente. Assim sendo, lamentarmos o passado ou preocuparmos-nos com o futuro só servirá para desgastar inutilmente a nossa vida, quando ela deveria estar concentrada no agora. O desenvolvimento de nossa vida atrasa na mesma proporção com que desperdiçamos o agora. Olha, o passado já foi. O presente, o futuro ainda não chegou. O presente é tudo que temos agora. Então, agora nós devemos empenhar a vida total naquilo que está diante de nós, tá? E aí o professor ele diz aqui que a nossa vida atrasa na mesma proporção que nós desperdiçamos o agora. Se agora é hora de trabalhar, vamos trabalhar. Se agora é hora de levantar da cama, vamos levantar da cama. Se agora é hora de jantar, vamos jantar. Quando a gente dá vida total ao agora, nós estamos fazendo com que a nossa vida seja totalmente valorizada. E para a gente fechar essa nossa conversa aqui, eu vou ler um trechinho que está na página 72. Ele diz: agarre firmemente o agora, viva plenamente o agora, dê o máximo impulso agora. Conquiste o futuro por meio da arma chamada agora. Para viver plenamente o agora, então como viver o agora? Ele explica, para viver plenamente o agora, você tem que empenhar toda a sua vida na realização de algum objetivo. Em tudo, você deve se empenhar ao máximo. Quando estiver trabalhando, deve se dedicar de corpo e alma ao trabalho. Se você ama, deve dedicar toda a sua vida ao ser amado. Tem de haver total dedicação, não deve ficar vacilando, é preciso concentrar totalmente a sua mente. Fácil? Difícil? Difícil não é. Para saber, tem que colocar em prática. E quando é hora de praticar? Agora. Eu espero por você na próxima sexta-feira. Até lá! Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Eles apenas mostram a miragem de coisas negativas. A isso se refere a Sutra do Lótus com seguintes palavras:
Mesmo quando chega o fim do ciclo e a humanidade parece destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila. A minha terra pura não está destruída, mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista à cena trágica do mundo sendo destruído pelo fogo, isso é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente. Os bons pensamentos possuem força ativa porque estão enraizados no mundo da imagem verdadeira, mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios maus pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males reais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos percebemos que não existem tais acontecimentos, e tampouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus, nem coisas produzidas por maus pensamentos. Neste momento, compreendi que maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso, minha mente está em paz e em harmonia, e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. É com bastante alegria que estamos aqui para fazer um convite muito especial para você participar do 5º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seichonoye do Brasil. Antes de trazer as informações do 5º Congresso, nós vamos aqui fazer uma breve retrospectiva das edições anteriores do nosso Congresso. O primeiro Congresso aconteceu no ano de 2012 e o tema deste Congresso foi Professor, Voz da Educação. Então esse Congresso ele foi a realização de um sonho bastante grande da equipe dos educadores da Seichonoye do Brasil. Dando continuidade, então, à segunda edição do nosso congresso, o tema abordado foi Ética entre Gerações. O terceiro congresso latino-americano aconteceu no ano de 2017 e o tema principal foi Construindo Laços de Amor Mútuo e Cooperação. Já o quarto Congresso Latino-Americano teve como tema Comunidades de Aprendizagem. E esse ano de 2021, estamos então na 5ª edição do Congresso. O Congresso terá esse ano como tema Educação da Vida, Base para a Nova Civilização. O Congresso acontecerá de forma 100% virtual, de 27 a 29 de agosto de 2021. Teremos como orientadores do Congresso, presidente doutrinário da Seichonoye para a América Latina, preletor da sede internacional Fumio Nishiyama, diretor-presidente da Seichonoye do Brasil, preletor em grau master José Adalton de Oliveira, preletor em grau master Luiz Antônio Gomes. Teremos como convidados superintendente das atividades dos preletores, preletor da sede internacional Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. E nossa convidada internacional, teremos a participação da preletora em grau sênior
Berta Nori Solis de Archbold. Ela é a nossa supervisora do Panamá. Para participar do congresso, nós teremos então uma contribuição simbólica no valor de R$100. Com a contribuição desse R$100, nós estaremos contribuindo com as academias de treinamento espiritual da Seichonoye do Brasil. Durante o congresso, nós teremos oportunidade de assistir palestras, participar de rodas de conversas, assistir à apresentação dos nossos alunos do CEV, seja na categoria memorial, seja na categoria projetos. Participaremos também de oficinas pedagógicas. Teremos momentos de interação ao vivo. Durante o congresso, cada atividade que você participar, você terá que marcar como concluída aquela atividade. E assim, concluindo cada uma das atividades, ao final você terá direito ao certificado de participação. Então, não fiquem fora, venham participar desse 5º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seichonoye. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado.